está aqui neste momento, Senhor. Eu sou grata a Ti por cada vida adentrada por essas portas, Senhor. Vai fortificando a cada um, Pai. Eu não sei o que os Teus filhos veio buscar nessa noite, Senhor, mas que eles saem em posse de vitória, cura, libertação, Senhor. Que eles tomam posse nessa noite, Senhor. Eu agradeço por minha oportunidade de estar aqui, Senhor. Deus vai fortificando a cada dia mais, fortifica o Teu povo, Senhor, para que a gente não venha desistir, Senhor, para que a gente venha continuar firme e forte na Tua presença, Pai, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. A gente não é nada sem Ti, Senhor. Fortifica os Teus filhos, Pai, é o que eu te peço nessa noite. Vai fortificando a cada um. Oh, Deus, vai criando raiz, Deus amado, Deus querido, nos nossos caminhos, Pai. Oh, Deus, eu agradeço, Pai, por cada vida, Senhor, cada pessoa nessa noite, Senhor. Vai visitando o lar de cada um, familiar de cada um, Senhor. O que eles vierem buscar, que eles saiam em posse de vitória, em nome de Jesus. Eu peço para os pastores, Senhor, pela vida de cada um nessa noite, Senhor. Peço por suas esposas, Pai, que venha abençoar cada uma, Senhor. Vai mostrar o caminho a cada uma, Senhor. Dá sabedoria, entendimento da Tua palavra nessa noite, Pai. Que o inimigo que veio perturbar, Pai, tirar nossa concentração, Pai, por terra, em nome de Jesus. Que a gente venhamos entender a palavra de hoje, Pai. Nós viemos aprender contigo, Senhor, cada dia mais. Oh, Deus, obrigado, Pai. Sempre gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia. Sempre gratidão a Ti, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido. Vai visitando, Senhor, Teus filhos. Visita os hospitais, Senhor. Visita as clínicas, Deus amado, Deus querido. Vem trazendo Teus filhos, Senhor, oh, Deus amado, Deus querido. Visita cada um, Senhor, nesta noite. Oh, Senhor, visita cada lugar dos Teus filhos que vem clamando, Senhor, a Ti. Visita as cadeias, Senhor, nesta noite. Oh, Deus amado, Deus querido. Que os médicos já me enganaram, Senhor. Só o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer um milagre. E eu creio no milagre do Senhor, Pai. Eu sou a prova de milagre, Deus. E eu creio na Tua misericórdia, Deus. Pai, abençoa cada um, Senhor. Eu creio na Tua misericórdia, Pai. Nada para que abre porta de entrada nessa noite, Senhor. Oh, Pai, vai abrindo porta de emprego no Teu povo, Senhor. Vai dando saúde no Teu povo, Pai. Vai fortificando, Pai. Amado, Pai querido, cada vez mais na Tua presença, Senhor. Oh, Deus, e assim eu agradeço a oportunidade. Saúde e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Orgulho, né? Sou o primeiro mirim fazendo a obra de Deus. Deus seja louvado por isso. Amém? Deus abençoe, salve a todos os capazes do Senhor Jesus. Vamos trazer um pouco também, devido a eu estar no trabalho. Eu vou ter que sair do trabalho e falar, né? Porque não dá para juntar as duas coisas. Pagar as dívidas e fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Estava aqui eu falando com o meu pai. Eu vim de lá para cá. Glórias a Deus. Meditando em uma palavra. Pode? Tem como vir nesse trabalho e só para lá? É só trabalhar em cima lá. Não, Trabalha em cima. consegue? Por favor. Amém? Hoje eu vou cumprir o horário, né? Que no dia da reunião eu me comprometi com cumprir o horário. Amém? A gente não usar um ensino aqui. Quero falar para vocês que já foi elaborado a apostila. E todos o curso, eu estava aqui conversando com meu pai, lá
triste, vocês orando, o curso de obreiro vai ser na terça-feira só. Por quê? Na terça ninguém está vindo. Amém? Quem quer ser ovelha vai vir na terça. Senão, não tem como ser aprovado no final do ano, né? Aí pensa, um obreiro faltar no ensinamento. Né? Forte. Né? Obreiro faltar no ensinamento. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Amém? Segundo a palavra de Deus, hoje a gente ficou de pé. Pode ficar sentado, você está criança aí. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Para a gente iniciar esse estudo. Hoje a gente vamos aprender sobre línguas. Tá bom? Porque hoje está uma bagunça, né, igreja? Esse negócio de línguas. A gente não sabe o que é línguas, nós não sabemos o que é oração. A gente vamos aprender o correto. Amém? Tá bom? Existem só algumas maneiras de você usar a língua dentro da igreja. É proibido falar em línguas? Não. Pastor pode proibir? Também não. Mas tem como você discernir o que é de Deus e o que não é. Amém? Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre línguas. Nós vamos na Bíblia. Eu não vou falar nada de mim mesmo. O pessoal estuda só. A gente vai abrir a Bíblia, vamos mostrar na Bíblia e depois cada um vai examinar o que a Bíblia está ensinando. Tá bom? E a partir de hoje, vocês vão entender porque algumas pessoas não falam em línguas, porque algumas pessoas na hora que estão pregando ele não usa línguas, como tem pessoas que na hora que estão orando ali, está falando em línguas, você vai entender isso. Amém? Para que você venha cada dia mais se aperfeiçoar na casa de Deus. Amém? E outra coisa, eu costumo dizer, nós somos diferentes do mundo. O cristão ele está no mundo, mas nós não somos do mundo. Então as coisas que estão no mundo, a gente tem que saber discernir. Como quem está no mundo discerne que você é cristão. Sabia disso? Quem está no mundo dá para perceber que você é cristão. Se alguém do mundo passar agora, ali na porta, olhar para dentro aqui, vai falar o quê? Ali tem cristão. Por quê? Você está fazendo o quê? Você está dentro da casa, que é o local que tem que estar os críticos. Mas agora, se alguém passa, vê eu numa roda, vê eu em algum lugar aí, que escandaliza. Se eu não estiver fazendo a obra, automaticamente o ímpio vai falar: aquele ali não é cristão. Amém? Tá. Então você começa a decidir essas coisas, e lá na frente você vai entender o que Deus quer fazer. Mas saiba de uma coisa. Vamos fazer oração. Eu vou falar um texto para vocês sobre ensino. E vocês vão entender a gravidade da falta de negligência nos ensinamentos da palavra de Deus. Amém? E segundo a cultura judaica, quem não aprendia não podia nem levantar para falar dentro da igreja. Eu admiro eles nessa parte, que é verdade, né? Como você nunca estudou, você vai ensinar alguém? Então é assim, a gente vai aprendendo, né? Coisa assim. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Senhor, os teus servos, as suas servas já oraram aqui. Eu não me valido, meu Pai, a oração também não estou orando. Só quero te agradecer, Senhor, por ter nos sustentado, dado pão, café, almoço, ter livrado, Senhor, ter nos guardado, meu Pai, até aqui. E que o Senhor crie um caminho melhor, Senhor, para que a gente possa te servir com prontidão, horário, compromisso, porque muitas vezes nos precipitamos, meu Pai, no momento de falar, no momento, meu Pai, de combinar algo, mas para cumprir, Senhor, nós saímos fora, meu Pai, daquilo que prometemos diante de nós. Infelizmente, meu Pai, cometemos pecado, porque em Mateus 37 diz: seja porém em vós falasse sim ou não, e o Senhor mesmo, Jesus Cristo, ainda aqui na terra, falou: o que vocês ligarem na terra, o que vocês concordarem, será concordado, o que vocês desconcordarem, será desconcordado. Mas nos dá força, sabedoria, Senhor, e que cada dia mais possa ter, meu Pai, novos convertidos,
pessoas dispostas para fazer, meu Pai, pregar o Evangelho. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, livrado de todo mal, de todo impedimento. E, Senhor, não deixa, meu Pai, a exceção de culto entrar nessa igreja. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Porque essa divisão, meu Pai, é satânica, Senhor. Joga por terra todo o mal, coloca, meu Pai, o aprendizado, enraiza, para que quando o adversário se levantar, nós possa ser em Jesus Cristo, ter palavra, meu Pai, para contra-atacar, Senhor. Porque o nosso adversário, meu Pai, ele sempre está preparado. E nós, da Igreja de Cristo, aqui estamos nos preparando. Não, meu Pai, para combater contra Satanás, mas para lutar com as almas, meu Pai, que ele tenta levar para o inferno. Porque esse é o chamado dos cristãos. Levar o Evangelho a toda criatura. E no mundo espiritual a gente deixa para o Senhor, para Jesus Cristo e os anjos, meu Pai, combater. Porque entendemos que nós temos pastor que cuida da gente. E o Senhor, meu Pai, é o nosso pastor. E no mundo espiritual nós temos certeza que estamos guardados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, tá bom. Segundo a narrativa bíblica de uma história, Jesus, antes de morrer, Jesus entrou numa casa onde estava Marta e Maria. Segundo a narrativa bíblica, a Bíblia diz assim que Marta e Maria, elas receberam Jesus. Amém? Mas aí o que acontece? Marta, ela continuou fazendo as coisas, os afazeres da sua casa. Mas segundo a narrativa bíblica, Maria se sentou e começou a ouvir o que Jesus tinha para fazer. Glória a Deus. Então agora, Maria parou todos os seus afazeres para aprender com Jesus. Aqui eu teria um ensino de 2 horas. Segundo a narrativa bíblica, o próprio Jesus diz assim: sua irmã está ali, mas você escolheu a melhor parte. Aleluia. O próprio verbo vivo, Jesus, que era o verbo, ele fala: olha, Maria escolheu a melhor parte. Ela deixou todos os seus afazeres para vir dar ouro e aprender. E você vê que quando bate a morte na casa dessa mesma família, as duas ficam desesperadas, mas só Marta vai correr desesperada. Eu creio. E quando Jesus chega na porta da aldeia, Jesus fala: está chegando. Aí quando Jesus chega na porta da aldeia, Jesus ele não pergunta por Marta. Ele dá uma tarefa para ela. Vai lá e tira a pedra. Sabe o que o Senhor quer falar nesta noite para mim e para você? Quem não dá ouvido e vem aprender a palavra de Deus, essa pessoa ela vai se deparar com problemas. Só que segundo a narrativa bíblica, a Bíblia diz assim que o homem que teme a Deus, ele não teme mal notícia, porque a confiança e a fé dele está firmada no Senhor. Deus é forte, hein? Eu não tenho que me desesperar pelo que aconteceu, não. Porque seja feita a tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus é que você perca um ente querido seu. Você perca o que você tem. Irmão, onde você me prova isso, Jó? O que Jó adquiriu com o seu conhecimento e com a sua riqueza, Deus falou: você pode tomar, Satanás. Mas o maior dom que Jó adquiriu, Satanás não podia tocar. Era a alma dele. Porque o Senhor
Som. Então, o que Jó tinha de mais importante era a alma. É onde eu quero chegar agora. O que regenera a sua alma? Eu ensino da palavra. O que regenera a sua alma é o ensino da palavra de Deus. Sabe por que muitos cristãos estão caindo? Depois de anos da igreja? Deixa eu achar algo aqui para vocês. Sabe por quê? Porque muitos cristãos estão caindo. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lembra? Aí você fala, mas o irmão lá caiu. Mas ele nunca teve firme na palavra de Deus. É diferente de você estar firmado na palavra de Deus. Quem é a pessoa mais antiga aqui da igreja? Levanta a mão aí. Quem é os mais antigos aqui da igreja? Quem está dentro da fundação da igreja? Só eu? Qual foi o dia que você viu eu subindo aqui no altar e contando alguma prova que eu estava passando? Não, eu não venho falar. A minha prova eu vou falar para Deus. Aleluia. Pastor não tem que estar falando prova para a ovelha. Pastor tem que estar colhendo a prova das ovelhas e entregando ao Senhor. Aleluia. Aprenda uma coisa. Enquanto você não aprender que o caminho correto de você apresentar suas queixas, seus problemas é Jesus, vai ter momento que não vai ter pessoas para te ouvir. Quem você vai recorrer? Então recorra a Jesus. Jesus vai colocar a pessoa preparada para estender a mão para você. E se ninguém tiver para estender a mão para você, ele mesmo desce do seu trono e vem te socorrer. E prova isso na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ainda pecador, fez Jesus sair do seu trono e desceu aqui na terra para ter uma conversa com ele. Então vocês guardam essas palavras. Segundo a narrativa bíblica, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei ou da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E você vai ver que essa palavra aqui, ela se cumpre no Novo Testamento, quando chega quem? Quando chega Jesus trazendo a palavra, e o povo faz o quê? Eles rejeitam a palavra. Eles queriam continuar com consagração, jejum, oração, dízimo, oferta, mas na hora de receber a palavra, eles não recebem. Mas segundo a narrativa bíblica, Jesus vai pegar as pessoas que não eram religiosos, que não temia a Deus, e começa a chamar siga. Siga. Esse era o apelo de Jesus. Siga. E as pessoas passavam a seguir Jesus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do dom de línguas. Amém? E por que houve o batismo com línguas no Novo Testamento? Amém? O porquê houve o batismo com línguas. Atos de número 2, versículo, vou achar aqui. Atos capítulo 2. A Bíblia diz assim que acontece algo inédito para o ser humano. Amém? Amém? Então vocês vão ver que naquele momento eles recebem algo da parte de Deus. Só que
só tinha mais uma sobreira de guirinha aí, no joelho, sobreira que estava aqui, hein? Eu falei, já posso chegar atrasado. Eu também. Amém? Então, segundo a narrativa bíblica no livro de Atos, a palavra Atos significa feitos, Atos. O primeiro povo pentecostal. Dá uma olhada lá que eu acho que tá. Atos capítulo 2. Versículo 3. A Bíblia, ela responde Bíblia, tá bom? A Bíblia, ela sempre confronta a Bíblia e ela sempre vai confrontar eu e você. Amém? Se você estiver de acordo com a Bíblia, ela vai te aperfeiçoar. Se você não estiver de acordo com ela, ela vai te corrigir. Isso. A Bíblia, ela faz isso. Por todo o tempo. É por isso que tem hora que... Esses dias eu fui pregar na igreja e eu tinha feito algo até hoje de madrugada, eu orando, o Senhor mandou falar com vocês. Eu estava no meu celular e eu sempre estava vendo algumas coisas. Aí sabe como o Espírito Santo fica incomodando? Mas aí você, não, eu estou liberto. Aí eu fui na igreja. Você tem na igreja? Aleluia, fiquei à vontade. Aí a irmã que estava orando, ela levantou e falou assim, irmãos, eu disse, mas nada, eu tenho algo para falar aqui. Eu não sei o que eu estou falando, mas toma muito cuidado com o que você vê no seu telefone. Para quem que o Espírito Santo estava falando? Para mim. Porque tem coisas tem material que eu uso para pregar o Evangelho. Só que tem conteúdo que vem no site que você está procurando que escandaliza a questão da Deus me corrigiu, tá? Cada um tem o seu celular, cada um tem o seu patrimônio, cada um faz o que quiser. Eu estou falando que o Senhor me corrigiu. Aí eu já desativei algumas redes sociais que estão no céu. Já desativei. Tudo que vem, pornografia, coisa que induz ao pecado, que induz a ser lésbica, que envolve político, estou excluindo tudo. E o meu próximo alvo vai ser o Facebook. Só que agora eu já aprendi algo, me ensinaram algo lá no Facebook. Quando vê alguma coisa de nudez, sensualidade, pecado, eu vou lá e denuncio. Aí para de vir. Então dá para a gente continuar gravando pelo Facebook. Porque senão vai restar gravar direto e mandar direto para o YouTube, e o YouTube a gente converter e está mandando para os irmãos. Tá bom? E Deus falou em cima do altar. Eu falei, Senhor, me perdoa. Né? A gente tem domínio próprio, mas Satanás tem tempo para fazer você perder o seu domínio. Entendeu? A gente tem domínio. Tem domínio. Tá bom? Você tem domínio sobre o pecado. Você tem. A partir do momento que você carrega Jesus dentro de você, você tem domínio. Porque o próprio Espírito dá domínio ao próprio. Amém? E lembre de uma coisa. Segundo a narrativa do livro de Atos, essa letra nova, O microfone. É esse cabo que tá atrás? É o cabo que tem. Não vai se mexer nele. Só barulho. Vamos lá. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse texto aqui, ele é muito mal interpretado por pessoas que só lêem o Novo Testamento. Amém? E vocês vão entender por quê. O que acontece? O povo hebreu, que é o povo de Deus, desde
do nascimento de Adão. Tá bom? Eles falavam a mesma língua, segundo a narrativa bíblica. Mas, se passado o tempo, eles começaram a se rebelar e pecar gravemente contra Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus agora ele toma uma atitude. Falou assim, opa, chega. Não tem como vocês estar andando comigo, falar a minha língua e estar pecando. Vocês vão perder benefício. O que o ser humano tem de maior poder sem ser assinatura? A palavra, a língua. E o Senhor falou bem assim, ó, segundo a minha palavra. Então, a palavra para Deus ela é muito importante, a língua para Deus também é muito importante. E o que acontece? Eles vão e cometem algo que magoou o coração de Deus. Deus falou, pai, peraí, eu vou tirar algo então de vocês. Porque segundo a narrativa bíblica dos profetas menor, diz assim, andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Então o povo não estava de acordo com a lei de... Vamos voltar lá. Por que eles receberam essa língua aqui? A gente tem que voltar no Velho Testamento. Porque quando eles receberam essa língua, o Novo Testamento ainda não está escrito. Então, da onde apareceu esse texto no Novo Testamento? A gente tem que voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Capítulo 11. Tá? Vamos devagar, porque o estudo é bem simples hoje, o objetivo. Para a gente entender isso. O nome Babel significa confusão e divisão de línguas. Entendeu? Então eles estavam ganhando um presente porque eles estavam unidos, orando numa só fé. Numa só fé. Então agora eles estão unidos. Eles estavam todos reunidos. Aí eles ganharam de volta um presente que os nossos antepassados tinham perdido. Mas segundo a narrativa bíblica, diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. Então quando eles falavam só a mesma, não existia a língua japonesa, não existia a língua inglesa, não, era todo mundo falava a mesma. Deus hoje está ensinando algo aqui já. Quando você estiver falando a mesma língua, eu estou com vocês. Se começar a ter divisão e cobiça, eu tiro a língua de vocês. Então não tem como eu falar com uma pessoa que ela não faz parte do corpo de Cristo, ela está falando em línguas, a língua sempre de Deus, porque Deus tira. Não existe. Irmão, onde você vai me provar isso? Na Bíblia. Bíblia, novo Bíblia. Amém? A Bíblia diz assim que continua a narrativa do livro de Gênesis, Moisés escrevendo o livro de Gênesis, que é o princípio, que foi um dos motivos a qual Deus tirou a língua de todos os seres humanos e fez uma divisão. Por que hoje existe a língua inglesa, a japonesa, a língua da Índia? Porque Deus separou. Então quando você me prova isso, Bíblia, a minha regra de fé hoje é a Bíblia. Quando eu servia o demônio lá na Umbanda e no Candomblé, era o livro de São Cipriano. Hoje eu tenho que acreditar no que a Bíblia me fala e entender o porquê aconteceu no Novo Testamento, para vocês entenderem. Primeira dispensação do Evangelho do mundo, Deus. Quem andou primeiro com o povo? Deus. No Novo Testamento vem Jesus. E hoje quem está andando comigo com você, o Espírito Santo? Glória! É a última dispensação, acabou, não vai ter mais nada. Acabou porque Deus veio e falou assim, ó, o verbo ele vai se fazer carne, ele vai vir. O meu filho ele vai se materializar, ele vai se encarnar e vai andar no meio de vocês. Então Jesus andou aqui e Jesus falava a mesma língua. Deus falava no céu, Jesus na terra. Jesus falava na terra, Deus confirmava no céu, era assim.
E Jesus sempre afirmou isso daí. Jesus falava assim, ó. Eu sou a ver? Eu sou a ver? Eu sou o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a ver? Então Jesus estava, o que eu falo, o meu pai também fala. E ele falaria assim, eu e meu pai somos. E aqui, continua a narrativa, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, de visão de rei, vinde, façamos tijolo e queimamos-los, bem, os tijolos servimos de pedra, e o betume e de argamassa, e disseram, vinde, edificaremos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda. Então sucedeu que, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. A Bíblia diz assim que eles conseguiram, com a atitude deles, eles viveram um versículo da Bíblia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fala, e ele realizará o desejo do teu coração. E esse povo aqui, eles estavam fazendo o que agradava a Deus, mas quando eles pretendem subir ao céu sem permissão, Deus falou assim, vamos descer lá. Vamos ver o que eles estão fazendo? Vamos lá, pessoal, vamos descer lá, vamos ver o que eles estão fazendo. Segunda narrativa bíblica ainda. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, ágil. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Em outras palavras, Deus assumiu que o ser humano, quando ele está obstinado, ele vai começar e vai terminar o que ele está começando. Deus falou, opa, vamos parar isso. Eles vão conseguir fazer o que eles estão tendo. Porque Deus ele conhece o coração do ser humano. Deus ele conhece a obra que você está querendo fazer e a obra que ele tem para fazer na sua vida é diferente. E Deus falou, não, pera. Eu vou tirar algo deles agora. Segunda narrativa bíblica, vinde e desçamos e confundimos a línguas, para que um não entenda a língua do. Agora a Bíblia diz agora que Deus trouxe confusão no meio deles. Confusão. Agora, para e pensa, você pedindo, você fala em português aqui, correto? Sim. Ô pastor, Tiago, traz um bloco para mim. Passou 5 minutos, 10 minutos um dia. Falando em japonês, você vai entender. Vocês estão entendendo por que começa muitas vezes a confusão dentro da igreja? Por pensamentos de fé, sem consultar a Deus. E a Bíblia diz agora que nós vamos ver assim, opa, continuando. Estácio, o Senhor dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, e chamou-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de todos a terra. A dali o Senhor o dispensou por toda a superfície. É por isso que existem os 5 continentes. E cada continente tem a sua própria. Então, o povo, por ter cometido desobediência e querer ser ganancioso, quem está onde Deus não colocou, Deus falou assim, eu vou tirar a língua de vocês. Mas a Bíblia diz assim, que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se passou antes. E Deus ele sempre está procurando um vínculo com o ser humano. Quem sabe me dizer o que significa? Vem cá, pastor. Faz assim. Primeiro cabeça para baixo. Assim. Quem sabe me dizer por que o símbolo de Israel é assim? Quem sabe
vir me dizer por que o símbolo de Israel? Israel é um triângulo para baixo e um para cima. Existe um significado. E eu sempre quis saber, por que Davi idolatrava tanto aquela bandeira? Porque tudo você vai ver de Davi colocava. E eu fui estudar o significado. Eu falei, peraí, mas esse símbolo aí que usa é a maçonaria. Mas aí você vai ver que é um símbolo para cima e um para baixo. Eu falei para vocês que Deus ele sempre procurou um vínculo com o ser humano mesmo, não é? A Bíblia diz o que afasta o homem de Deus? O pecado, correto? Sim. Então por que continua insistindo em Adão? O que afasta o homem de Deus? É o quê? Por que ele continua insistindo em Sansão? O que afasta o homem de Deus é o quê? Por que ele continua insistindo com Davi? Você está entendendo? Então Deus ele sempre procurou ter um vínculo sincero com o ser humano para ele garantir a sua palavra e trazer de novo o que ele tinha tirado. O que significa, irmão? O símbolo da bandeira de Israel é um Deus para baixo, triângulo para baixo. É um Deus em busca de um e o triângulo para cima, um povo em busca de um Deus. Você está vendo? Você tem que buscar primeiramente o reino do céu. É por isso que eles adoram a Deus e quando Jesus veio, eles negou por quê? Eles estavam nessa filosofia. Mas a gente somos cristãos, vocês têm mente aberta. E a Bíblia diz assim que agora no livro de Gênesis eles perderam o que eles tinham de mais valoroso, a língua. O dom de língua, falar. Você já viu o poder que tem a sua palavra quando você com ela? Olha só, é tão importante isso que se você voltar no livro de Gênesis ainda, e mostra na Bíblia onde mostra Deus, não mostra Deus, só mostra Deus falar a língua. A língua de Deus é a primeira coisa que surge na terra, antes de tudo. A Bíblia diz que o Espírito parava e disse Deus. E disse a língua é muito importante. Quando ela é usada dignamente, quando a pessoa está na presença de Deus. Então, agora a Bíblia diz assim, passaram os anos, veio homens, veio mulheres. A Bíblia diz assim, irmãos, que teve pessoas que não falavam. Como Raab. Ela não fazia parte do povo hebreu, mas ela tinha ouvido falar que o Deus dos hebreus tinha feito grandes coisas. Eita Deus! E agora ela vai e acolhe quem? Os espias enviados de Deus. Ela traiu a nação dela, mas ela foi sincera com o povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Quando você está no mundo, você tem só a palavra com o mundo, mas com Deus você tem compromisso. E a Bíblia diz que passou, irmão. Passou. A Bíblia diz agora que Jesus agora pega algumas pessoas. Pega pecadores. Pega pessoas enfermas. Ele pega todo tipo de pessoa. E chama para andar com ele. Ele fala assim, olha, tem um porém. Siga. Eles começaram a seguir, Jesus começa a ensinar. Você vai ver que por 3 anos e meio, Jesus ele só ensina. Segundo a narrativa bíblica. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele fala, agora eu vou ficar 40 dias falando do reino do céu. Primeiro Jesus estava aproximando o povo de Deus. Aí ele falou, só que agora você se aproximou de Deus, correto? Só que agora você vai ter que agora se aproximar do reino do céu. O livro de Lucas vem narrar, nos primeiros capítulos, que Jesus ficou 40 dias falando com os seus discípulos só sobre o reino do céu. E depois que ele falou 40 dias com os seus discípulos, ele dá uma ordem para eles. Olha, fique em Jerusalém até que o alto seja revir de boa. Em outras palavras, Deus falou assim, olha, vocês vão receber algo que só o sacerdote, o sumo sacerdote, o levita, o profeta, eles tinham direito.
Agora, vocês que não eram nada, vocês agora vão receber também o Espírito Santo. Meu Deus! Só que no meio disso daí, tem mais uma coisa. O meu Pai vai dar para vocês, vai confiar em vocês a língua que ele tirou de quem o meu falou para ela. Aleluia. Então você vai ver que na hora que chega, eles ficam primeiro se consagrando, orando, jejuando e comunhando. Então, irmão, não é qualquer um que recebe língua de línguas. É só quem está na comunhão, quem está no corpo de, quem está na ligação, quem obedece os mandamentos de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado. Não existe isso. Pessoas estão no mundo e estão falando em língua. Não existe. Eu acabei de provar. Quem está no mundo perde o dom de língua. Só quem tem línguas é quem está na posição. Ah, irmão, eu vi falando. Você viu, a Bíblia reprova. Tá bom? A Bíblia reprova. Não existe isso aí. Outra coisa. Ah, irmão, mas Deus usou até a jumenta. Satanás também usou serpente aí. Usou animal também aí. Você tem que tomar cuidado. E outra coisa, Satanás ainda não falou em línguas, ele ficou bem claro. Ó, será? É que no dia que ele falou, ele nem falou em língua. Mas sabe o quê? Sabe o que me lembrou? Paulo falou para a igreja: eu prefiro falar uma palavra que edifica ou em português ou em inglês, do que falar palavras em línguas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, tome muito cuidado, e vocês vão aprender hoje. Muito cuidado. Existe diferença entre você pregar a palavra, você falar em línguas e você orar em línguas. É totalmente diferente. Amém? Quem sabe disso aí? Existe diferença. Tá bom? Então existe diferença. Amém? E hoje eu quero trazer para vocês essa questão. Outra coisa, agora nós vamos no livro de Atos. Que língua que aconteceu na hora que eles foram batizados? Tinha gente de todos os tipos de lugar. Amém? Tem uma festa religiosa massiva, mas a maioria do povo que estava lá era tudo hebreu, da Judéia. Tá bom? Era o povo de Deus. Segundo a narrativa do próprio livro de Atos, diz por que eles receberam a língua. Amém? Nós falamos que todos eles lá atrás foram espalhados. Vamos lá no livro de Atos. Nem todos recebem o nome do livro. Eu faço 40 anos, não recebi o nome. Não, é verdade. Nós vamos ensinar hoje. Porque assim, pastor, eu já cheguei a ver pessoas repetindo o que você fala em língua, a pessoa repetindo. Mas não é assim que se funciona. Não é assim. Qual que é a Bíblia diz? Atos capítulo 2. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 5. Amém? Versículo 5. Vem falar sobre o porquê eles falaram em língua. Amém? E por que Deus trouxe de novo, no mesmo lugar, estava todo mundo reunido? Mas como vocês... gente, os obreiros da casa de Deus, fogo e gás pega fogo. Nós estamos falando do Espírito aqui, gente. Água do gás, gente. Amém? Guarda a paga, pastor. Rapaz. Vamos lá. Então vocês vão ver que Deus agora tinha trazido todos os povos que ele tinha espalhado. Então quem estava em Jerusalém, irmão, era uma promessa de Deus, ele estava. Amém? Amém. Mas era para eles testemunhar que Deus tinha tirado, Deus só ia dar para quem estava no povo. Não era todos eles que iam receber. Opa! Não era todos eles que iam receber mais o dom de. Agora Deus fez uma separação. Falou, opa, vamos separar o joio do trigo aí. Trigo fala em línguas. O joio agora vai falar o vocabulário popular. Amém? Então Deus agora faz uma diferença entre quem está servindo e quem não está servindo. A Bíblia diz no versículo 5, olha, estavam habitantes de Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações e debaixo do
Então Deus preparou aquele dia, a festa do Pentecoste, que era uma festa que eles escolhiam tudo e levava para aqueles que tinham necessidade. Era a festa da colheita. Só que Deus tinha algo diferente para o povo que ele mandou ficar separado. Não, peraí, você não vai ter para dar alimento, você não precisa de alimento. Vocês vão dar um presente. Um ser humano comum jamais iria receber duas coisas: o dom de línguas, amém? E o Espírito Santo. Só que Isaías já tinha falado assim, que todos os povos receberiam o Espírito Santo. Todos. Mas aqueles que crescem, aqueles que estão na posição. Quando, pois, se fez ouvir aquelas vozes, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouviam falar a sua própria língua. Quem tem promessa de ir para fora aqui? Tem promessa de viajar para fora? Você fala em português? Quando você chegar no Espírito de Tomás, você vai falar que língua? Não, é assim que está falando a Bíblia. Então você vai falar a língua. Cheguei nos Estados Unidos, eu vou falar inglês. Mesmo se eu não falar inglês, eu estiver pregando, quem estiver na igreja vai ter o dom de discernimento de língua. Eu vou começar a falar, a pessoa vai começar a entender. A Bíblia diz: se não tiver intérprete, sim. Mas na hora que o Espírito estiver pregando aqui, automaticamente vai fluir. As pessoas vão entender. Porque a Bíblia diz aqui que eles começaram a falar: espera aí, eles são judeus, eles são da Galileia, como eles estão falando? Como eles estão falando inglês? Mas como eles estão falando em americano? Mas como eles estão falando em japonês? Amém? Então a gente tem que saber distinguir. Falar em línguas é uma edificação para quem é batizado com o Espírito Santo para pronunciar o Evangelho. Amém? Falar em línguas, ele serve de instrumento para quando você for para outro lado. Por exemplo, nós estamos aqui no grupo. Chegou uma pessoa aqui da América, ela vai sentar no grupo, Deus vai colocar um irmão, o irmão vai começar a louvar aqui. Na hora que a irmã começar a falar a língua, o irmão vai testificar dele, começa a falar a língua. Se o irmão lá ele não tem a interpretação da língua, Deus vai promover. Você está entendendo? Ele vai falar em línguas, vai falar línguas, vai traduzir em português. Uma tradução, e é outra questão. Tradução. Eu estou falando em línguas, eu falo em línguas, eu falo e traduzo em português. É assim que se funciona. Não é você ficar falando em línguas aqui e ninguém está ouvindo. Entendeu? Aí Paulo fala assim: olha, eu não posso proibir vocês de falar em língua. Não pode. Não proíba ninguém de falar em língua. Só que tem que fazer tudo com a decência também de fala. Amém? Porque a Bíblia diz assim, que quando uma pessoa está falando língua, ela está edificando assim. Quando uma pessoa está pregando, ela usa a língua, ela vai edificar aí igreja. Porque ela vai falar em línguas, mas ela vai traduzir na língua do. Se eu chegar lá agora, lá na África, na igreja na África, lá, eu vou falar o quê? Vou falar inglês. E a língua da região. E se eu não falar, eu estiver falando em português, Deus toma uma pessoa dentro da igreja e ela começa a traduzir o que eu estou pregando. Então a língua ela foi, nesse momento, feita para que ele soubesse que o que tinha sido perdido lá atrás, por quê? Na hora que eles foram batizados aqui, não tinha o Novo Testamento. Então eles lembram desse versículo lá da Torre, peraí, na Torre de Babel lá, Deus tirou a língua. Aí eles vão levar qual a palavra deles? Quando eles lembram, lá de trás, qual que eles falam? Versículo 11, eles confessam isso, eles lembram. Eles lembram lá de trás do versículo 11. Eles lembram. Opa, não, peraí. Isso daí é o poder de Deus. Olha o que eles falam. Tanto o judeu como o prosélito
árabes, como todos ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Todos atônicos, perfeitos, e revelavam uns aos outros, quer isso dizer. Outros, porém, zombravam, diziam que estão embriagados. Agora eles falam assim, não, pô, que Deus lá? Porque eles lembram que lá atrás, quando eles pecavam, eles foram excluídos. Agora vamos lá, irmão. Qual é a diferença entre falar em língua, traduzir línguas, orar em línguas? Irmão, a oração em línguas não é você que faz. Para você entender, você está orando. Você está orando. Você está orando. O Espírito está trabalhando. O Espírito ele começa a movimentar você. Na hora que o Espírito Santo vê que você vai começar a falar coisa que vai chegar no trono de Deus, ele automaticamente ele joga em você a língua. Para quê? Primeira coisa, para duas coisas. Primeiro, tem pessoas da igreja que ela não pode saber o que você está falando. E segundo, Satanás também não ouve oração em línguas. É a única oração que ele vai ver. Aí quando você começa, você está orando, você começa a chorar, você começa a falar. É a oração mais poderosa que existe. A oração em línguas. Porque você está falando diretamente com o Espírito dele está em você e você tirou Deus do seu trono e colocou ele dentro de você. Aleluia. Ele colocou o Espírito dele dentro de você para estar falando diretamente com o povo. Outra coisa, muitos irmãos chegaram até me perguntar no particular, irmão, quando eu estou orando em línguas, eu entendo o que eu estou falando, muitas vezes você não vai entender. Porque ali está sendo um particular seu com Deus. É só sua alma. Eu comecei a louvar normal, louvando normal, isso aquilo foi uma coisa incrível na minha vida, foi gravado tudo na época, foi gravado. Eu louvando, comecei a louvar em língua, as pessoas falaram que eu estava louvando em língua, louvando, e eu para mim louvando normal, você louvando normal, mas para a igreja para mim. Pois é, quando eu ouvi a voz da língua, eu parei. Você assustou? Me assustei. Você assustou. Interessante isso, né? Por isso que a gente porque a gente está trazendo isso aqui, irmão. Para vocês crescer mais e ficar maduro, vocês vão ficar maduros. Amém? Então, não é você começar a orar em língua, não esquece daí. Você não precisa começar a orar em língua. Você só precisa começar a orar. Aí o Espírito vai começar. É como combustível. Já viu o combustível de avião do carro? O que acontece? Aí o que acontece depois, pastor? Você orou. Aí você vai dar calma. Quando você estiver em calma, o Espírito vem de novo. A sua oração foi ouvida. Aí quando acontece, ele fala assim: tá vendo, filho, que você orou? Aí quando você vai. Porque segundo a palavra de Jesus na terra, ele falou bem assim, que quando a gente fosse diante de qualquer povo, qualquer rei, qualquer mais, aí não precisava se preocupar e haver você fala. Ele falou, qualquer autoridade que vocês fossem, vocês não precisam de se preocupar com uma vez de fala. Agora você imagina que é uma autoridade agora. Deus, se você vai se preocupar com isso. E a Bíblia diz assim que ele já sabe. Ele já sabe. Outra coisa, ensinar vocês para a igreja ficar uma igreja madura. Quando você for entregar uma profecia, irmão, se Deus te dá na hora a língua, você segura, retém. Fala, Senhor, me dá o discernimento. Porque se você chegar lá falando em línguas, a pessoa não vai entender. Aí Deus vai te dar na hora a interpretação do que ele está passando. Tá bom? Você já vai chegar na isso. E outra coisa. Irmão, eu tenho que ter medo de falar na pessoa? Não. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as palavras que Samuel falou em Israel, todas Deus cumpriu aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele é enviado de Deus. Deus não se preocupar. Agora você não pode ter dúvida. Quando você estiver na dúvida, não é isso. Deus não é Deus de confuso. E outra coisa, tem momento que Deus me toma algumas pessoas que eu vejo, você pode segurar o tempo que for,
Mas se for uma mensagem de Deus, ele vai fazer você entregar. Perdoa a expressão. Eu já vi pessoas ter dor de barriga. Eu já vi pessoa até mesmo fazer necessidade dentro da igreja, porque não foi entregar a revelação de Deus. Não tem como. E outra coisa, Deus ele vai criar uma situação para que você entregue. A Bíblia diz assim, que Abacuque diz assim, como Deus fala até a terra assim, não tem como. Outra coisa, irmão, quando é que eu estou louvando em línguas? O pastor acabou de falar, é natural. Você está louvando, daqui a pouco vem. E outra coisa, todas as vezes que eu dou esse ensinamento, eu incomudo e deixo que o ensinamento quer dar. Deus ele pede. Ele sela com a promessa, porque aqui ele está prometendo. Só que ele está falando assim, para mim te batizar com o Espírito Santo, para mim te batizar com a língua, eu quero um compromisso seu de sinceridade e responsabilidade. Não vai ser qualquer um dele. E se você tiver em dúvida de permanecer no Evangelho, não peça nada. Primeiro, porque Deus não vai te batizar para você pegar o Evangelho, tem gratidão para jogar por mão, não vai fazer isso. Deus ele quer que você permaneça no Evangelho. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, não acredite. Timóteo. A gente se já está acabando a hora. Eu não sei porque esse relógio não acaba a filha quando nós pensamos. Não. Senhor? Não. Sabe aqui? Gente, fizeram uma viagem. Eu acho que eu estava meio frio. Eu estava meio frio, né? Foi ele que chama. Amém? Ora, o que eu falei aqui para vocês, não é qualquer pessoa que está falando em língua, irmãos, é poder de Deus. E eu não quero entrar ainda no ensinamento, vamos entrar no próximo ensinamento, no próximo estudo. A gente vamos vir agora estudar como se comportar dentro da igreja. Paulo ensinou a igreja de Corinto, disse que o mal é bom, tá bom? Só que eles não sabem, tá bom? Aí ficou aquela bagunça, Paulo falou, não, vamos consertar isso aí, vamos arrumar isso aí. Só que Paulo ele deixa um conselho aqui sobre a apostasia. Apostasia, não, a palavra apostasia no grego significa deixar, quebrar a aliança, abandonar, voltar atrás. Apostasia, a palavra apostasia. Então Paulo ele fala assim, olha, um apostata, ele não tem nada de Deus. Porque ele abandonou. Pensa, irmão. Outra coisa. O pastor daqui, depois vocês que são mais experientes, tem gente aqui maduro aqui. Irmãos, Deus é injusto. Para e pensa, por que Deus ia pegar e usar uma pessoa que está no mundo e não ia usar o filho dele que aceitou Jesus como pessoa publicamente? Deus ele não faz serviço terceirizado, irmão. Ele não precisa. Para e pensa, irmão. Olha, esses dias eu estava contando aqui, tinha quase 50 pessoas aqui dentro. Você imaginou Deus ir lá fora, pegar um bêbado aqui para falar com toda a igreja? O que está acontecendo na igreja? A igreja está toda morta, irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso aí o ímpio vê, quem está afastado vê. Não tem como, é impossível isso aí. Todo mundo está errado dentro da igreja. Então, irmão, entre usar o filho dele e usar quem está no mundo, Deus vai usar o filho. Sabe por quê? Segundo a palavra de Deus, diz que um cego não pode guiar outro. Agora imagina o cego que ia entrar na presença, irmão. O cego trazer luz para quem? Não existe isso aí, irmão. Tá bom? Jesus deixou uma coisa bem clara. Opa, peraí. Vamos saber o tipo das coisas. Quem está na presença é servo de Deus. Quem não está já não é servo. Está sendo um diabo. É diferente. Tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, irmão. Você não pode ficar achando que Deus só vai falar com você através de pessoas. Não, Deus ele fala da maneira que Ele quer. Eu vou mostrar para você. Vai acabar. Então vamos lá. Paulo aqui deixa um conselho. Quem está no mundo é apostado. Olha o que ele fala. Ó,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns constatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a sua própria consciência. Ele avisa por irmãos, cuidado. E aí embaixo ele falou, irmãos, ó, vai ter irmão aí que vai falar que é de Deus aí dentro, mas ele vai proibir o casamento, sendo que o casamento é a constituição de Deus, para que outro versículo. Ele vai proibir a alimentação. Mas quem foi feito a comida, filho? Tudo que é feito por fé, irmão, não é pecado. E outra coisa, irmão, o alimento foi. E ele continua falando. Aqui ele fala assim: pois tudo que Deus criou é bom e recebido em ação de graça, e nada é recusado. Porque pela palavra de Deus e pelas orações é santificado. Então Paulo deixou algo bem claro aqui, irmão, que muitas pessoas vão sair da fé. E outra coisa, irmão, eu não vou fazer aqui para não escandalizar, porque... Mas se você estiver falando em língua aí e eu ficar prestando atenção aqui, eu consigo falar do jeito que você está falando. Mas, irmão, qual é a diferença? Mas o poder que vai estar em você eu não consigo ter, eu só consigo imitar você. Está vendo a diferença? É o poder que está em você. A revelação que você vai receber, o que Deus vai te mostrar, a pessoa ela pode te copiar, mas ser igual à maneira que Deus vai te usar, isso daí ela não consegue. Tá bom? Então, esse é um ensinamento para a gente crescer, né? Tá bom? E outra coisa, a gente senta aqui, tá bom? A gente vê, muitas vezes a gente fica quieto. Por quê? Tem pessoas que elas já vêm anos desse jeito. E a gente tem que pegar aquele ensinamento e mostrar, olha, irmãos, é assim, é assim, é assim. Por quê? A Bíblia diz lá em Coríntios, nada podemos com a verdade senão a própria verdade. Então, Bíblia, ela corrige aquilo. Bíblia é para corrigir ele. Tá bom? E eu sou uma pessoa que jamais eu vou usar a Bíblia aqui em cima de uma questão que aconteceu. Não, eu vou trazer o que Deus me mandou falar aqui. Deus me mandou falar sobre línguas. E se Deus está ensinando hoje sobre línguas, Deus ele vai te batizar. Se você Deus! Ele vai te colocar o dom de línguas. Aleluia! Mas é que eu falei, vai ter o momento certo. Vai ter o momento certo. Vocês agora aprenderam daqui certo. O dom de línguas é para você ministrar em uma pessoa que tem outra nacionalidade. É isso, né? Nacionalidade, se estudar, né? O dom de línguas, irmão, é para você orar no particular. Para você entrar no Santo dos Santos. Trono de Deus, você sentir a presença, a alma de Deus dentro da sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, né? Vamos lá. Irmãos, Deus não está falando comigo. Ai, eu estou muito triste, Deus não está falando. Não está falando isso. Está assim. Abre para mim Jó, capítulo 33, versículo 14, para encerrar. Deus, irmão, ele vai criar qualquer meio para falar com você. Deus ele vai criar um meio para falar com você. Jó 33. Segundo as palavras de Eliú responde Jó. Jó estava tão atribulado com a situação que ele estava vivendo, e Eliú, que era um dos jovens, ninguém prega, eu acho que qualquer dia, quando eu tiver a oportunidade do Espírito mandar, eu vou falar só sobre Eliú, esse rapaz que ele foi o destaque do livro de Jó. Não foi Jó o destaque, foi Eliú. Esse rapaz, porque os menores eles não poderiam falar na igreja. Por quê? O maior falava, o menor tinha que ouvir. Só que nesse dia, como ele estava tão tribulado, seus amigos, outros 13 amigos acusando ele, ele falou assim: olha, aguarda um minutinho, Jó, eu tenho algo para falar para você. Jó 33, eu vou ler aqui para vocês verem que é Eliú falando, tá? 33:1. Eu vou ler, depois nós vamos lá direto para o 13. Ouve, pois, Jó, as minhas razões, dá ouvido a todas as minhas palavras.
passo agora a falar em minha boca, falar a língua. Olha, tá vendo? Voltou no estudo da. Agora eu vou falar a língua. Vou falar a língua de Deus agora, eu vou falar com você. Aqui a nossa língua aqui é a língua de Deus. Vou falar a língua. Fala a nossa língua. E no 13 fala bem assim, ó. Por que contentes com ele, ô Jó? Afirma que não te dá contas de nenhum dos seus feitos. Jó, ele estava reclamando que Deus não estava dando satisfação para o resto. Aí ele falou, não é assim, está te dando resposta assim. Já está falando contigo. Aí ele fala assim, ó. Pelo contrário, ó Jó, Deus fala de uma maneira assim, de dois ossos, mas o homem não atenta para isso. Em sonhos, ó, Deus fala em sonhos. Em visão, de noite, quando caiu o sono profundo sobre os homens. E quando adormece na cama, então ele abre os ouvidos. Opa! Ele fala as coisas tudo. Jó estava tão tribulado que Deus estava falando com ele de todos esses jeitos. Mas sabe por que Jó estava preocupado? Com a situação que ele estava vivendo. Jó precisava de ter mais fé do que ainda ele tinha. E Eliú, esse jovem, veio para corrigir Jó. Ele corrige Jó. Aí você vai ver que lá na frente Jó fala bem assim: verdadeiramente eu falei que não sabia. Antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu reconheço que em todas as minhas dificuldades Deus me fez ver. Amém, meu irmão? Então está aí uma palavra de Deus. Eu quero falar para vocês que eu consegui fazer a revisão da apostila. Eu acabei já fiz o PDF. Só que eu estou dependendo do Pinho, o filho do pastor Jurandir, para fazer. Tá bom? A apostila. E o pastor que vai abençoar a gente com todas as apostilas, ele teve que viajar de emergência. Mas ele falou que até o final do mês ele manda para a gente. A filha dele vai fazer para a gente. Tá bom? Tá bem bonitinho, até no grupo para você ver. Tava eu, ele ia falar igual eu falei assim, ó, eu não posso dar esse material lá no domingo para fazer isso, o senhor vai ter que dar entendimento. Aí pegou o Wesley falou do PDF, fiquei umas madrugadas lá, acordei com ele no espírito do PDF. E baixa PDF, coloca PDF, vem PDF, vai PDF, resumindo tudo. Ele fez 2 vezes ali, mandou para ele não tá assim, tá bom. Aí na hora que ele falou, tá lá o PDF, tá bom? Tá bom, a gente vai pegar, nós vamos começar aí a estudar. Tá bom? Quero agradecer a Deus a oração dos irmãos, né, que o nosso segundo tempo lá já tá, cadê as irmãs? Vocês não vão mais colocar o joelho no barro, tá? Tá tudo rebocadinho, tá? Tá rebocadinho, mano. Rebocadinho, já tá cobertinho, vai estar tudo aí terminando. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai mudar a aula. Bom, eu até chorei, hoje eu chorei também. Porque são pessoas que ninguém dá nada, irmão. Pessoas que ninguém dá nada. Eu não quero falar em cima do altar quem é as pessoas, porque eu considero não como casa de acolhimento, lá é como uma igreja. Para mim, ela é igreja, porque eu represento a igreja. Como vocês sabem, eu estou morando lá, minha vida agora é lá, eu sou a igreja lá. E são pessoas, irmãos, que não tem nada perante aos olhos humanos. Mas são pessoas que estão lá, ficam até 10 horas da noite, fazendo massas, espantilhados. Pessoas que não têm condições, que se diz cristão, irmão nosso. E ajudar. Mas vocês, aqui na igreja, graças a Deus, o pouquinho que vocês estão fazendo, tá? O pouquinho que está sendo feito lá, está sendo realizado. Aleluia, Deus! Sabe o que eu coloquei hoje? Gessé, todo mundo está indo contra a obra, correto? Vocês viram lá no meu estado? Sambalate, Tobia, até agora não tem porta, né? Eu falei hoje, não foi? De madrugada eu falei, Senhor, manda providência. Hoje eu cheguei lá e falou, amanhã já vai colocar a porta. Glória a Deus, aleluia. Então, assim, se viu a porta lá é chique, de vidro. Sabe o que eu quero deixar para vocês? Aquilo era um sonho, né, pastor? Foi colocado em prática. Sim.
começou a fazer. O sonho virou realidade. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus. Lembra disso? O sonho virou realidade. Tudo é possível aqui? Peço desculpa para os irmãos que esse dia eu não vi, mas como o pastor Jorge já avisou vocês, o Duarte e o Jurandir sempre vai estar contando um outro. Agora está o nosso irmão lá, o Leite também nos ajudando lá. Está o Marcelo também, que agora não se morreu, se dá para ajudar mais lá também. Nós estamos revezando lá. Tá bom? Tem o Thiago que levantou a mão ali. O Wesley. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Outra coisa que eu quero deixar para vocês: o cronograma da semana que vem já está fechado. Quem quiser levar a mensagem lá, me comunica. A gente vai agendar. É às 7 horas da manhã o culto. Você chega lá às 6h30. 6h45. Tá bom? Deus abençoe. Eu espero que esse ensino possa edificar a sua vida, a sua história. Muito obrigado, tá bom? Pela oportunidade. Que o nome de Deus venha se glorificar. Está aí nosso pastorzão. Obrigado. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Carlos, a vida de todos nós, né? Que estamos aqui para aprender um pouco de cada dia. Não é não, Felipe? Graças a Deus, né? Fico feliz quando vejo o Felipe, quando vejo as pessoas se retornando aos braços do Pai, fazendo a vontade dele. Isso eu fico muito feliz, contente. As madrugadas eu tenho horário, levantar às 3 horas da manhã. E o Senhor tem falado duramente comigo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas gosto mesmo de coração, tudo de libertação. Sei não, mas eu acho que eu vou pegar um culto de libertação aí, eu vou estar na frente desse trabalho. Pastor, mas por que você vai estar na frente desse trabalho? Porque, irmãos, eu não quero colocar na frente de trabalho pessoas para liderar culto de libertação, tá bom? A gente vai estar sempre, né, pastor? Tem que ter sempre uma pessoa, porque eu não quero ser responsável por alguém e falar, você vai ser responsável pelo culto de libertação. O culto de libertação é pesado, né? Algo pesado e mexe estruturalmente, mexe com família, mexe com o irmão, mexe com estrutura do ministério, mexe com tudo. Pastor, mas como você vai fazer? Primeiro eu vou preparar, né? Pastor, mas você não está preparado? Todos os dias tem que preparar para uma batalha, tá bom, irmãos? Nunca ninguém está preparado, todos os dias temos que preparar. Todos os dias temos que pegar no cajado, todos os dias temos que colocar a nossa fé em prática, porque se você não for, falei que acabou a garracha, né? Falei que racha na cabeça do nome, ou na casa do nome. Irmãos, eu quero, você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, né? Nos ajude, deixa eu falar, e ainda nós está em débito, viu, pastor? Nós nunca chegou em débito, dia 10. Nós nunca chegou em débito com aluguel. Ainda ficou R$300 para trás. A sorte que o senhor Luiz é uma pessoa muito boa, né? Mas esse mês de fevereiro foi um mês muito complicado. Por quê? Porque muitas pessoas não cumpriram com o seu dever com a casa do senhor. Tá bom? Quero ser realista. Por quê? Porque se eu não falar, pastor, eu vou pagar o preço. Tá bom? Então muitas pessoas não cumpriram que deviam cumprir, né? Honrando, não o pastor, mas honrando o ministério, honrando a casa, porque o templo ele só é aberto para todo mundo. O pastor não vence, o pastor é assalariado. O pastor ele não paga nada, não. Ele paga, o pastor ele está dedicado a 5 horas, mas está vazio, né, irmão? Então todo dia é uma batalha. É batalha no trabalho, é batalha, mas só que nós, em união, todos venceremos. E eu quero. Aqueles que pegaram, irmãos, o papel do curso que vai ter da pandemia, vai ficar para março, não, pastor? Para março, lá no dia 15. Mas, irmãos, eu preciso, dia 5, aqueles que vão fazer o curso, pelo menos dar metade. Por quê? Porque tem que ser registrado em cartório. Então, se não tiver registrado em cartório, não é vale. Então, a gente precisa da primeira entrada para quê? Para que a gente consegue já fazer documentação, né? Para marcar o curso para vir, para o bispo vir para fazer isso aqui. Né, para esse curso para nós. A gente fala umas 20 pessoas, mas você sabe que não dá, né? Então, mas o que der aqui, eles vão fechar, eles vão falar para ele, pastor, tem 10, tem 15, né? Vão falar para ele, tem 10, tem 15, né? O importante é que a gente faça. Depois vamos ver, porque o corpo de Deus ele é uma união, né?
Eu nunca, porque eu falo assim, a gente tem que estar sempre unido nas horas mais difíceis. Pastor, nós estamos num ponto crítico, não dá, pastor. Mas pode ficar, meu irmão, pode ficar. Por quê? Porque a igreja ela tem que ter um caixa. Nem tem que ter. Ó, eu preciso quebrar isso daqui. Eu preciso levar isso daqui para trás. Por quê, pastor? Porque ali fora é a garagem, ali daqui a pouco, né, a igreja, o salão é daquela porta para dentro. A gente usa, mas se estiver chovendo vai pingar água. Entendeu? Então, certo é a gente aumentar. Por quê? Pastor, por que você fala? Porque a igreja vai crescendo. A igreja ela cresce, ela vai crescendo. Vai crescendo todos os dias nas autoridades. Você sabe por que ainda não? Você sabe por que ainda está cabendo pessoas para fora? Porque nós não estamos fazendo visita no lares, nós não estamos fazendo evangelização, né? Nós não estamos fazendo culto de libertação ainda. Culto das mulheres vai começar agora, depois de março, depois de acabar a campanha. Está entendendo? Não. Então vai ficar pequeno o negócio, porque é promessa de Deus, não é promessa do homem. Tudo que é promessa de Deus, irmão, escreve isso, né? Isso cresce. Isso cresce, né? Assim como a casa de acolhimento vai crescendo. O pastor falou assim, um dia eu conversei com o bispo lá, disse, vamos fazer a igreja filial aqui. Ele falou, aqui não. Eu falei assim, mas rapaz, está amarrado no nome de Jesus. Eu falei, espera aí, segura aí que nós vamos chegar lá. Aí eu falei, ele foi embora, foi para o pastor Jurandir, é aqui mesmo, chinelo, vai ser aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Simples. Isso daqui vai ser um aluguel, alugado, você vai alugar no salão. Está lá dentro. Segundo, e para a casa de acolhimento, a igreja dentro, é de uma grande licença. Né? Até mesmo para o nosso pastor Jurandir, até mesmo para os pastores que estão ali, para todos que estão ali. Por quê? Porque a igreja ela serve como uma casa de acolhimento. Porque as pessoas chegam ali, pediu ajuda para a casa de acolhimento. Né? E ali muitas vezes a vida acontece, irmão. Nem todo mundo que paga, às vezes pensa que todo mundo não dá, né, irmão? Não é todo mundo, não. As pessoas pensam que a casa recebe de tudo. Não, é enganado. Não recebe de tudo, tá bom? Então é isso aí. A igreja está lá, está na luta. Esse dia estava faltando ainda, a gente tinha pegado a telha, estava faltando ainda falta doação ainda, irmãos. Quem puder doar, diga lá, irmão, saco de cimento, que mais? Uma areia, piso, irmão. Lá vai ser filial, lá vai ser igreja, irmão. Vai abrir a porta, Tem que fundir tudo. Doar, entendeu? Então assim, vai ser a segunda igreja, vai ter espaço para todo mundo trabalhar, irmão. Espaço para todo mundo. Eu estava sentindo, porque eu vejo o obreiro parado. Eu vejo muitos obreiros, eu tenho vontade de dar oportunidade para todo mundo. Eu vou dar oportunidade para todo mundo. Sabe que hora que nós vamos sair daqui? Meia-noite, 1h da manhã. Mini vigília todo dia, pessoal. Aí não vai ser mais culto, vai ser mini vigília todos os dias. Bom, dia 16, último dia da campanha, tá? Dia 16, o último dia da campanha, vai estar conosco, viu, pastor? O apóstolo Gleison de Santo André, tá? Está confirmado. Ele vai estar vindo, né? Trazer uma palavra para nós aqui. Em nome de Deus também, vai vir ele, a esposa dele que é a bispa. Vejo fazer muitos trabalhos, eu vejo a postagem deles, muitos trabalhos. Traga mais gente, convida mais gente, tá bom? Fala para as pessoas, fala, venha. Vai ser uma bênção, tem certeza que as pessoas vão ser abençoadas. Quem está sendo abençoado, amém? Quem entendeu? Está colhendo a oferta do dia? Pode colher. Pode colher. Amém? Glória a Deus, tem que aprender, né? Amém. Deus conhece todas as coisas, né? Eu falo assim, graças a Deus, eu glorifico a Deus pelas pessoas que Deus tem enviado para essa obra. Eu fico tão feliz que às vezes, outro dia eu falei, vamos só para chorar. Vamos só para chorar, você vai chorar, agradecendo a Deus. Porque é muito bom. Faz isso que eu falei para você. Quando você tiver com o coração cheio, vai lá no monte e a gente chora. Você chora. Olha, pensa em cada um. Aí você chora. Chora para aquele. Você sai de lá, vaziozão. Novão foi. Muito bom.
Glória a Deus. Mas como as irmãs e irmãos aí, você vai comunicar a esposa de vocês, aí reúne, vai lá e dá lugar para Deus também, tá? Irmão, vocês não esqueceram não, a atividade de março, né? Ninguém esqueceu daqui, pelo amor de Deus, da reunião, né? Vou colocar no grupo. Março vai ter as visitas nos lares, março vai ter o evangelismo, março vai ter os cultos que vai abrir na quinta-feira. Mulheres vai muito aberta, aqui vai é muito aberta. Eu estou vendo aqui, eu estou lá bico com Satanás, eu vou ver se vai ser na sexta ou vai ser no sábado. Talvez eu vou fazer na sexta-feira aqui. Então, vou conversar com os pastores primeiro para ver como é que está estão carregados. Então, vamos ver se a gente vai fazer. Só que aí, libertação da nossa. Aí nós vamos voltar para a sexta. Na sexta. É isso aí. Então, é assim, ó. Então, vamos começar. Ir para cima, tá bom? Vamos para cima, sabe por quê? Porque tem me incomodado muito, gente. Culto de libertação não pode faltar. Não tem culto de libertação, só que morar nessa igreja que não tem. Muito difícil, culto de libertação. Muito difícil. Estão tirando por quê? Porque ninguém quer, irmão. É muito sacrificante. Mas só que é muito gostoso você ver uma pessoa ser liberta, uma família ser restaurada, né? Porque você pensa que não, o demônio ele entra dentro do lar, ele acaba com tudo, ele acaba com uma família. Você pensa que é uma coisa, uma enfermidade, você pensa que é da carne, não é da carne, é espiritual. Por quê? Porque tem muitas horas certas e é feito espiritualmente. Você trabalha no mundo. Falamos na igreja com o Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Vamos se colocar de pé para orar, como diz no meu perto. Vamos se ligar para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, abençoa cada pessoa que hoje colaborou, Espírito Santo, com a sua casa, Espírito Santo de Deus, meu Pai. Vai também, Espírito Santo, nós quebrando, Pai, na justiça, meu Pai. Aquele negócio, Pai, financeiro, Espírito Santo. Aquela, Espírito Santo, que quebra, Pai, de financeiro, Espírito Santo, que a pessoa está muito tempo, Espírito Santo de Deus, tentando quebrar, Espírito Santo, aquela maldição, mas não quebra, Espírito Santo. Espírito Santo, que hoje, meu Pai, não foi só um culto de ensino, Espírito Santo de Deus, mas também foi, Pai, foi culto, Pai, de libertação, Espírito Santo, para a gente também, Pai, aprender mais, Espírito Santo, da sua palavra de Deus. Olha para o Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. O mês de março agora também, a gente vai estar, não vai ter campanha, tá? Não vou fazer campanha no mês de março. As campanhas vai ser ou no monte ou aqui na igreja. Amém? Ou vai ser 3 dias. Ou 3 dias na igreja de oração, ou 3 dias no monte. Tá? Todos os obreiros estão convidados. Pastor, como que a gente vai? Não sei, vamos de a pé, caravana, de cada um no outro. Tem que tiver problema, nós vamos levar de carro. O problema é assim, que eu falo, de andar, de marchar, né? Agora, rapaziada aí, aqui é tudo jovenzinho aí, ó, canela de fogo, né? Vamos buscar, sabe por quê? Porque precisamos. Você vê que a igreja vai mudar. Faça 3 dias, faça essa campanha de oração de março, que vocês vão falar para mim o que vai acontecer nessa igreja. Aleluia, Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Isso é que eu esqueci que Deus colocou no meu coração, colocou no meu coração. Bem, vamos embora? Alguma novidade? Alguma? Não, recado? Conchinha. Quando ninguém vem embora? Eu estou cansado. Eu estou mais canseiro. Eu acho que eu preciso entrar de novo todo mundo aqui, ó. Eu feliz. Eu sou meu amigo agora, acompanhando a oração. Ele só viu assim, ó. Estou junto, Padre. É isso aí. Eu amo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e toda a igreja diz amém.